Gente, a Páscoa tá aí, ou já passou, ou tá pra chegar. Não sei quando é que você tá vendo esse vídeo. Tem uma coisa um pouco confusa. O que significa que é hora de encher a raba de ovo de chocolate que saiu de dentro de um coelho para celebrar a ressurreição de Jesus. Ou a vinda do anjo da morte que matou os primogênitos egípcios. Hoje em dia o feriado é uma lambança completa, né? Mas vamos entender de onde é que vem tudo isso e como é que isso tudo aí se misturou? Primeiro, vamos lá para as celebrações. A Páscoa é um feriado muito antigo da humanidade. Oficialmente, com esse nome, Páscoa, enfim, ele tem lá uns 3.500 anos aí, botando aí no baixo, que já é bastante tempo, né? Ele surge ali como um feriado judaico, que existe até hoje e é diferente da Páscoa cristã, que celebra a libertação do povo hebreu da escravidão pelos egípcios, especificamente a noite da 10ª praga. João, que praga é essa? Bem, basicamente quando os hebreus estavam sendo escravizados, Moisés, que era um dos profetas ali do judaísmo, foi pedir a liberdade do seu povo para o faraó, que disse não. E aí Deus começou a enviar várias pragas para fazer o faraó mudar de ideia. E o Moisés avisou, falou, meu querido, então vai ter umas pragas aí. Ele falou, manda aí. E aí, começou a rolar essas pragas e o faraó não mudou de ideia. Até então que chega a 10ª praga. Nessa, um anjo vai à meia-noite no Egito e vai matar todos os primogênitos egípcios, incluindo o filho do faraó. E para esse anjo não matar nenhum hebreu, nenhum primogênito hebreu, Deus falou para Moisés avisar a galera que eles precisavam sacrificar um cordeiro e marcar as portas com o sangue dele, para o anjo saber que ali era uma casa hebraica e não matar os hebreus, que era quem eles estão tentando libertar. Enfim. E depois disso, vendo a ira de Deus, o faraó desiste da ideia de escravizar os judeus e ocorre a libertação deles, o êxodo, com a abertura do Mar Vermelho, aquela coisa toda que vocês já devem ter visto. Se vocês não viram, é uma história muito louca, muito interessante. Enfim, então nesse dia, segundo os judeus, foi quando aconteceu a primeira Páscoa, porque nesse dia os judeus ficaram em casa comendo a carne do cordeiro que eles sacrificaram e comendo um pãozinho ali, ervas, enfim. E aí a partir de então, para celebrar e honrar a memória desse momento tão marcante para o povo judeu, tanto no sentido bom de ter sido libertado, tanto no sentido ruim de ter sido escravizado por esse tempo todo, passou-se a repetir essa celebração todo ano. Ela tem a duração aí de alguns dias, para reavivar essa memória aí desse período que os hebreus ficaram ali escravizados no Egito. Daí, inclusive, que vem o nome Páscoa, que vem do hebraico Pessah, que significa passagem. Já a Páscoa cristã utiliza de uma data bem parecida no calendário, mas usa a palavra da Pessah, da passagem, de uma forma um pouco diferente. Para os cristãos, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo, então a passagem do morto para o vivo. A Páscoa cristã tem a ver com a ressurreição de Cristo, que para ressuscitar, obviamente, precisa primeiro morrer. E aí, no caso dele, não é morto, crucificado. E a morte de Jesus se relaciona diretamente com a última ceia, quando Jesus se reúne ali com os seus discípulos, já sabendo que ia ser traído e já sabendo que ia morrer. Yeah, I'm probably just gonna get the salad, guys. Judas! The fucking salad? What an asshole. I fucking knew you'd betray me, you little shit! Pois bem, essa última ceia, a Santa Ceia, era originalmente um jantar da Pessah, porque eles eram judeus. Então, tá aí a conexão que se precisava saber. Porém, existe ainda uma outra comemoração nessa data que se relaciona e se confunde com essas outras para se formar a Páscoa que a gente tem hoje, que provavelmente inspirou também ambas essas celebrações lá no passado. A Páscoa também ocorre no equinócio da primavera, lá no hemisfério norte, que é quando os dias e as noites têm a mesma duração, quando é o final do inverno e o começo aí da primavera. E para todos os povos, a primavera significa o renascimento, a volta à vida, uma vez que marca um tempo importante para a colheita, o fim do inverno, Se a gente for buscar, a gente vai achar várias celebrações nos mais diferentes povos comemorando essa volta da vida, que pode ter inspirado simbolicamente a escolha da data da Páscoa cristã, a volta à vida. E tem celebração assim, sobre a Páscoa, que não é a Páscoa, sobre a primavera, entre os romanos, entre os egípcios, inclusive entre os egípcios também tem uma história da ressurreição do deus Osíris. Enfim, no mundo todo tem essas celebrações. E em especial a gente tem a celebração da primavera germânica. João, por que a primavera germânica é tão importante? Então, no caso deles, eles celebravam a deusa Eostre, que era a deusa da primavera. E é do nome dela que veio o nome do feriado em inglês, que é o Easter, vem de Eostre. E era durante esses festivais que a simbologia do coelho e dos ovos se propagam pelo ocidente. E na verdade não é um coelho, é uma lebre. As lebres são consideradas um símbolo de fertilidade pelos povos germânicos. Elas têm um ciclo de gestação de 1 mês, então elas se reproduzem muito rápido e têm uma larga ninhada. Então ela tem essa simbologia da vida, da fertilidade, do nascimento. E para os germânicos elas também representam a vida eterna,
já que elas nascem com os olhos abertos, como se elas estivessem sempre acordadas e nunca tivessem morrido e renascido, aquela coisa toda. Já os ovos não eram exatamente uma invenção germânica, né? Os ovos coloridos, enfeitados, bonitinhos que você dá de presente. Em geral, os ovos sempre guardaram uma simbologia da fertilidade, da vida nova, né? Várias mitologias de criação do mundo têm essa questão do ovo que trouxe a vida para tudo, enfim. Né? Então eles sempre foram muito associados ao equinócio da primavera, né? Eles sempre foram associados à vida, ao equinócio da primavera também, então eles sempre foram muito relacionados. E aí esse costume provavelmente surgiu lá na China, de você pintar e dar esses ovos de presente, tá? Lá eles embrulhavam os ovos em cascas de cebola e cozinhavam eles com beterraba para dar de presente na festa da primavera. E aí, por conta disso, eles acabavam ficando com manchas e desenhos na casca. E aí, por conta das trocas comerciais e culturais, esse costume chinês acabou chegando lá no Egito Antigo, chegou também na Pérsia, e aí de lá da Pérsia ele começou a adentrar algumas culturas germânicas, e aí pintar os ovos passou a ser uma tradição por lá também. E, inclusive, por isso que lá é muito importante, é de onde vem essa junção entre o coelho e o ovo que a gente tem hoje. Tá? Segundo as lendas da época, a deusa Eostre era muito próxima das crianças, e um dia que ela estava conversando ali com as crianças, um pássaro pousou na mão da deusa, e aí ela, para encantar as crianças, falou algumas palavras mágicas que fez essa ave virar um coelho. Na verdade, uma lebre, né? Mas vocês entenderam. Que era o animal favorito da Eostre. Só que aí, com o tempo, as crianças começaram a perceber que o animal não estava muito feliz, porque ele não podia nem mais voar e nem mais cantar. Então as crianças foram pedir para a deusa reverter esse feitiço, mas ela não conseguiu, né? Estava no inverno e a Eostre fica muito fraca durante o inverno, porque ela é a deusa da primavera. Então ela resolveu esperar, né, acabar o inverno. E aí, quando acaba o inverno e começa a primavera, ela, no auge do seu poder, ela finalmente conseguiu reverter esse feitiço. E é agradecido, esse pássaro colocou alguns ovos em homenagem à deusa. E aí, para agradecer às crianças, ele voltou a ser uma lebre e começou a pintar esses ovos para dar de presente para todas as crianças do mundo, né, como um gesto de gratidão por eles terem salvado a vida dele, colocando ele, né, podendo voltar a voar e a cantar, enfim. E daí que surge essa tradição do coelho que entrega os ovos para a criança ou esconde os ovos para as crianças encontrarem. Tá, mas quando é que isso tudo junta e vira uma coisa só? Bem, quando o cristianismo ele começa a se expandir lá pela Idade Média, começo da Idade Média e na Antiguidade Tardia, uma das táticas que eles fizeram para facilitar a conversão dos novos fiéis era a incorporação de alguns traços culturais e religiosos pagãos, né, dos outros povos sem serem eles. E entre os diversos aspectos culturais que eles acabaram adotando, estava lá o simbolismo do coelho e dos ovos no equinócio da primavera, ou seja, a questão dos coelhos e dos ovos durante a Páscoa. E aí, com o tempo, né, isso era uma tradição não oficial da igreja, mas era muito comum, e aí com o tempo ela vai se oficializando, né? Acho que ela vai se oficializar muito recentemente, acho que na idade contemporânea já só. Tá? Mas era uma prática já muito comum, desde antigamente, virou uma tradição também nas culturas cristãs. Beleza, João, agora a gente sabe do ovo, do coelho, da data, do nome. Mas cadê o chocolate? Porque não tem Páscoa sem chocolate. Da onde que esse ovo pintado virou um ovo de chocolate, não um ovo, enfim, de uma galinha, sei lá. Bem, isso aí já é bem mais recente, tá? O chocolate, na verdade, ele é uma especiaria relativamente nova aí na nossa culinária ocidental. O cacau, da onde vem o chocolate, é uma fruta do continente americano, então ele só vai chegar na Europa lá no século XVI. E aí daí, até ele virar o chocolate docinho que a gente conhece hoje, vai levar um certo tempo. E aí lá pelo século XVIII, mais ou menos, quando todos os costumes pascais aí, né, já estavam muito bem consolidados, né, essa questão do ovo, do coelho, né, de todas essas celebrações, alguns confeiteiros franceses resolveram ter a ideia de trocar esses ovos por ovos de chocolate, que era uma maneira deles promoverem o chocolate como uma especiaria, né, que se tornaria popular ali na Europa. E olha, meu amigo, deu muito certo, né, porque até hoje a gente não consegue pensar a Páscoa sem pensar o chocolate. E a gente também não consegue não pensar no chocolate. Então, ponto para os confeiteiros franceses, vocês mandaram muito bem, ó, deu muito certo. Mas enfim, gente, basicamente, eu acho que esse vídeo cobre todas as nossas dúvidas e as origens em relação às Páscoas, sobre todos os simbolismos e todas as trocas culturais, né? É muito interessante ver todas essas trocas, né? E como que ao longo da história esses traços que vai juntando uma coisinha com a outra, um povo vai entrando em contato com o outro, isso tudo vai juntando e virando uma coisa extremamente única, né? E com significados às vezes muito diferentes do original, ou então esses significados ainda existem, mas eles vão se perdendo na cultura popular, né? Mas enfim,
Feliz Páscoa para vocês, se vocês estiverem vendo isso na Páscoa, tá? Uma excelente Páscoa para você, para sua família, que vocês estejam comemorando do jeito que vocês quiserem, que esteja fluindo tudo bem e que seja um bom feriado para todos nós, tá bom? Mas é isso, se você gostou do vídeo, já deixa um like, já aproveita, já se inscreve no canal se você não é inscrito, envia esse vídeo para alguém que também tem curiosidade de saber a origem de todas as questões relacionadas à Páscoa, né? E vamos lá e a gente se vê então na semana que vem. Então valeu, gente, e até mais.